Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Maurício. A aula de hoje é sobre o tema movimento circular. E nesta aula estarei trazendo para vocês a resolução de alguns exercícios para melhor compreensão do assunto. Temos aqui a primeira questão que diz o seguinte: ponteiros de relógio analógico realizam movimentos circulares, considerando que o ponteiro dos minutos completa uma volta em 60 minutos. Qual será sua frequência em RPM? Esse problema está pedindo para determinar a frequência. Nós sabemos que a frequência é dada como sendo f igual a o número de voltas que ele vai dar em certo tempo, n, dividido pela variação do tempo necessário para que isso aconteça. Nessa situação, ele está pedindo que a frequência seja determinada em RPM. RPM significa rotação por minuto. Então, basicamente, ele quer saber quantas voltas ele vai dar por minuto. Então, essa frequência ela vai ser igual. O ponteiro dos minutos, ele executa uma volta completa a cada 1 hora. Então, o número de voltas é 1 e o tempo necessário é 1 hora, que nesse caso foi dado aqui 60 minutos. Então, essa aqui será a frequência do ponteiro em RPM. Então, é 1 por 60 RPM. E daí está respondido a primeira questão. Segunda questão. Considerando que o ponteiro dos minutos de um relógio analógico tem 7 centímetros de comprimento, qual é a velocidade escala média do ponteiro situado na extremidade? Nessa situação, o que nós temos? Nós temos o raio, equivalente a 7 centímetros. Nós sabemos que esse ponteiro dos minutos ele tem um período de 60 minutos. Ou seja, 60 minutos é o tempo necessário para que ele complete uma volta completa. E o problema aqui está pedindo para a gente determinar a velocidade escala média, ou seja, a velocidade linear. Qual é o valor dessa velocidade? Vou apresentar para vocês duas formas de encontrar essa resposta. A primeira é o seguinte: nós sabemos que a velocidade média ela é igual a uma variação do espaço pela variação do tempo. Então, esse espaço aqui é a distância percorrida pelo ponteiro. E como o ponteiro ele vai estar girando, ele vai executar um movimento circular. O que precisamos fazer é calcular o comprimento dessa circunferência. Nós sabemos que o comprimento de uma circunferência é igual a 2π vezes o raio. Então, o comprimento da circunferência é igual a 2π. O raio é 7 centímetros. Vamos colocar aqui vezes 7. E aqui nós vamos ter de 14π centímetros. Então, essa velocidade vai ser igual, no lugar de ΔS, colocaremos 14π, lembrando que está em centímetros, dividido pelo tempo aqui, que será 60 minutos. Fazendo a divisão, a gente pode simplificar os 14 e os 60 por 2. Vamos dividir por 2 em cima e 2 embaixo. Assim, nós temos 7π sobre 30. Essa velocidade aqui, ela é centímetros por minuto, porque a unidade de medida em cima é os centímetros e a unidade de medida do tempo foi minutos. Então, essa aqui é uma forma de encontrar a resposta da velocidade média. Uma outra forma é a seguinte: nós sabemos que a velocidade angular ela é igual a 2π sobre o período. E também que essa velocidade angular pode ser calculada como uma velocidade linear dividido pelo raio. Sendo assim, eu posso pegar esse raio, passar multiplicando, e encontro que a velocidade linear é igual a 2π vezes o raio dividido pelo período. Assim, eu tenho que a velocidade linear é igual a 2π, o raio eu sei que é 7, foi dado ali, e o período, que é de completar uma volta, 60. Podemos dividir o 60 por 2 e cancelar 2 em cima. Assim, nós encontramos que a velocidade é 7π
por 30. Esse aqui, centímetros por minuto. E tá aí. Encontramos novamente a velocidade. Então, existem várias maneiras de estar encontrando essa velocidade linear. Basta você saber o conceito do movimento circular. Terceira questão. Um carretel de linha é composto por um cilindro com raio de 1,5 centímetros, em volta do qual está enrolado o fio, e duas bases circulares acopladas de raio 3 centímetros, conforme mostra a figura. Em 6 segundos, são desenrolados 36 centímetros de linha do carretel. Então, o movimento circular acarretado, letra A, qual é a velocidade linear média com que se desloca o ponto K na superfície lateral desse cilindro? Muito bem. Vamos primeiro destacar os valores que foi fornecido pelo problema. O que é que nós temos? Na letra A, como ele pede a velocidade linear do ponto K, nós temos que o raio em questão é 1,5 centímetros. Então, o raio do ponto K é 1,5 centímetros. Nós temos o tempo necessário aí, né? Foi dada uma variação do tempo do movimento, que é 6 segundos, e o tamanho da linha que foi tirada. No caso aí, o comprimento da linha ou variação do espaço em questão será de 36 centímetros. Então vamos lá, letra A. Lembre, pessoal, que velocidade linear ela é uma variação do espaço pela variação do tempo. Então nós temos que a velocidade é igual ao espaço que foi percorrido, que é os 36 centímetros de linha desenrolada, dividido pelo tempo, que é 6. Então encontramos que essa velocidade será de 6 centímetros por segundo. E daí a resposta da letra A. Letra B. Qual é a velocidade angular média do ponto K? Então, essa velocidade angular média, representada pela letra ômega, é o que queremos saber. Então, o que é que nós temos? Nós sabemos quanto equivale o raio do ponto K e nós sabemos quanto equivale a velocidade linear. Então, basta lembrar que a velocidade angular é igual à velocidade linear dividido pelo raio. Velocidade angular é igual à velocidade linear, que é 6, e o raio, que equivale a 1,5. Logo, essa velocidade angular vai dar 4 rad por segundo. E tá aí, essa aqui é a velocidade angular do ponto K. Letra C. Quais são as velocidades angular e escalar médias do ponto P? Nesse ponto P, a velocidade angular dele é igual à velocidade angular do ponto K. Então, na letra C, eu posso dizer que a velocidade angular do ponto P é igual à velocidade angular do ponto K. E isso vai ser igual a 4 rad por segundo. E está aqui a primeira resposta. Agora, ele quer saber a velocidade escalar média do ponto P. Novamente, nós sabemos que a velocidade angular ela é a linear dividido pelo raio. E essa velocidade angular do ponto P equivale a 4. 4 é igual à velocidade linear, que eu quero saber, e o raio do ponto P, que equivale a 3 centímetros, como está aqui no problema. O 3 passa multiplicando, então encontramos que a velocidade é igual a 12 centímetros por segundo. Essa aqui é a velocidade linear lá do ponto P. Quarta questão. Já faz um tempo que mais uma mídia física foi aposentada de seu uso nas residências, no caso, o CD. Essa mídia podia ser reproduzida em aparelhos de DVD, som, Discman e videogames. Eles oscilavam entre 180 rpm e 530 rpm e possuíam um diâmetro de 12 centímetros. Considerando as informações sobre o CD, determine a frequência em Hz e o período em segundos. Para determinar essa frequência em Hz,
Basta você pegar o número de voltas que alguma coisa acabou completando, ou o número de oscilações, e dividir pelo tempo em segundos. A questão é que, quando ele forneceu esses valores de 180 e 530, esses valores já são a frequência. Então, a única coisa que vamos fazer aqui é converter essa frequência que está em RPM, que significa rotações por minuto, para a frequência em Hertz, que basicamente é rotações por segundo. Então, como o problema ele não especificou qual desses que é para converter, e nós temos dois aí, então vamos estar fazendo a conversão para esses dois valores. O primeiro, vamos chamar de frequência 1, equivale a 180 RPM. Como esse disco ele dá 180 voltas em 1 minuto, vamos colocar 180 por 1 minuto, que vale 60 segundos. Realizando essa divisão, encontramos 3. Como o tempo é segundos, aqui temos 3 Hz. A frequência 2, a mesma coisa. 530 pelo tempo de 60 segundos. Isso aqui vai dar, cancela 0, cancela 0. 53 dividido para 6 vai dar 8. 8 vezes 6, 48. Para 53, está faltando 5. Esse 5 não divide por 6, vou colocar ele aqui de lado. Aqui eu vou botar uma vírgula, aqui um zero. 50 dividido por 6, novamente é 8. 8 vezes 6, 48. Para 50 falta 2. Esse 2 não divide por 6, mas eu boto no zero, fica 20. 20 por 6 vai dar 3. E 3 vezes 6, 18. E vai sobrar 2. E vai ficar nesse ciclo. E a resposta vai ficar 3, 3, 3. Então aqui é 8,83 Hz. Então tem a frequência 1 e a frequência 2. O período, para você encontrar ele, basta lembrar que o período é o inverso da frequência. Então esse período ele tem que ser igual a 1 sobre 3, que é o período 1, e o período 2 você pode encontrar como sendo 1 sobre 8,83 segundos. Então tá aí o período 2 e o período 1. Aqui é a frequência 2 e aqui é a frequência 1. Letra B. A velocidade angular quando suas frequências era de 480 RPM. Então, essa velocidade angular é que eu estou querendo. Nós sabemos que essa velocidade angular pode ser determinada como 2π vezes a frequência. Então, velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência de 480 RPM. O ideal é transformar essa frequência que está em RPM para Hertz. Então, vamos estar dividindo por 60. 480 dividido por 60 vai dar 8. 8 vezes 2π, isso aqui vai dar 16π rad por segundo. E está aí a letra B. Letra C. A velocidade linear em metros por segundo e em quilômetros por hora, com frequência de 480 RPM. Como nós já sabemos, a velocidade angular ela pode ser dada como a velocidade linear dividido pelo raio. Então eu posso passar multiplicando esse raio aqui, encontro que a velocidade linear é a velocidade angular multiplicado pelo raio. Então a velocidade linear é igual a angular, que já sabemos que é 16π vezes o raio. Agora, esse raio é o seguinte: o diâmetro do CD foi informado que é 12 centímetros. Então, o raio é metade daquilo, vai ser 6 centímetros. Como estamos trabalhando com velocidade em metros por segundo, não podemos utilizar centímetros, vamos ter que utilizar metro. Para transformar isso aqui em metros, basta dividir por 100. Dividindo por 100, encontramos 0,06 metros. Esse valor eu vou estar colocando ele em notação científica para ficar mais simples o cálculo. Então, o raio vai ser igual a 6 vezes. Se você não sabe converter em notação, preste bem atenção aqui. Essa vírgula ela vai se deslocar para a direita e ela vai ter que ficar aqui.
nessa posição. Então, ela vai andar uma casa, duas casas. Então, é 6 vezes 10, que é a base da notação, elevado a menos 2, que é o número de casas que ele andou para a direita. Como for andando para a direita, o expoente vai ficando negativo. Isso aqui é metros. Então, aqui vai ser vezes o raio, que é 6 vezes 10 a menos 2. Então, a velocidade é igual a 6 vezes 6 vai dar 36, vai 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. 96π vezes 10 a menos 2. Transformando em notação, é 9,6π vezes 10 a menos 1 metro por segundo. Essa aqui é a velocidade em metros por segundo. Para transformar em quilômetros por hora, basta você pegar esse resultado e multiplicar por 3,6. Realizando a multiplicação, o valor disso aqui vai ser de 34,56π vezes 10 a menos 1, colocando em notação ou tirando a notação, é a mesma coisa que 3,45 pi quilômetros por hora. Então, tá aí a resposta em quilômetros por hora e em metros por segundo. Questão 5. Um ponto material descreveu um MCU de raio 5 cm, no sentido anti-horário, com velocidade escalar v igual a 10π cm por segundo. Dado o espaço angular inicial igual a 3 rad, determine a função horária de espaço angular. Então vamos lá. Letra A aqui, essa função horária de espaço angular, eu ensinei para vocês que a gente pode encontrar como sendo o espaço angular final é igual ao espaço angular inicial mais a velocidade angular multiplicado pelo tempo. O que é que nós temos aqui? Nós temos o ângulo inicial e nós precisamos da velocidade angular. O que foi fornecido aqui foi a velocidade linear, que é de 10π centímetros por segundo. Porém, nós sabemos que essa velocidade angular ela é igual à velocidade linear dividido pelo raio. E nós temos tanto a velocidade linear, como também temos o raio, que está aqui, que é 5 centímetros. Sendo assim, essa fórmula vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Velocidade linear dividido pelo raio multiplicado pelo tempo. Espaço angular final é igual. O inicial equivale a 3, mais a velocidade linear é 10π dividido pelo raio, colocamos o 5 multiplicado pelo t. Atenção, pessoal. Aqui não foi necessário converter nada. Por quê? O raio está em centímetros e a velocidade linear também está em centímetros. Então, na hora de dividir, 10 dividido por 5, encontramos que o espaço angular é igual a 3 mais 2π vezes t. Essa expressão aqui que encontramos, ela é chamada de função horária do espaço angular. Então, essa aqui será a resposta letra A. Letra B. O período e a frequência do movimento. Como bem sabemos, a velocidade angular ela é igual à velocidade linear dividido pelo raio. E também ela pode ser encontrada como sendo 2π dividido pelo período. E também 2π vezes a frequência. O que podemos fazer aqui? Vamos pegar essa expressão aqui e igualar elas. Essa velocidade linear ela é 10π e o raio equivale a 5. Vamos repetir o 2π e o período é o que queremos saber. Nessa situação aqui, podemos fazer o quê? Pegar o 10, dividir pelo 5, encontramos 2π, que é igual a 2π sobre período. E esse período pode passar para esse lado multiplicando e o 2π vem para cá dividindo. Assim encontramos que o período é igual a 2π dividido por 2π. E 2π por 2π, o resultado é 1. 1 segundo.
Então, a cada 1 segundo, esse ponto material ele completa um ciclo. Agora falta a frequência. Lembrando que frequência é igual a 1 sobre o período. Então, a frequência é igual a 1 sobre 1, e isso vai dar 1 Hz. Assim, nós temos o valor da frequência e o valor do período. Letra C. A aceleração centrípeta do ponto material. Essa aceleração centrípeta nós podemos encontrar como se na velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio. Então, a aceleração centrípeta, nós já temos a velocidade linear, que é 10π, vamos colocar entre parênteses para colocar o quadrado, dividido pelo raio. E o raio em questão, ele vale 5. A aceleração centrípeta é igual a 10 ao quadrado, vai dar 100. E 100 dividido por 5, o resultado é 20. Π elevado ao quadrado vai ficar π ao quadrado. Centímetros por segundo ao quadrado. Então, aqui nós temos a aceleração centrípeta. Questão 6. Nas motos, a transmissão do movimento rotacional do motor para a roda traseira é dada através do uso de um sistema composto por peão, coroa e corrente. O peão é menor que a coroa, para que a exigência da força no motor seja menor. Porém, ela terá que executar muito mais voltas para que a roda complete uma volta completa. Considerando que uma moto tem a velocidade de 108 km/h, roda traseira de 30 cm de raio, coroa e peão com 20 e 5 cm de diâmetro, respectivamente, determine a velocidade angular do peão e sua frequência. Muito bem. Primeiro, o que nós vamos ter que encontrar? O problema está pedindo a velocidade angular do peão e a frequência do peão. É isso que nós temos que encontrar. Foi dito que a velocidade da moto é de 108 km/h. Significa que a velocidade com que a roda estará girando é de 108 km/h com velocidade linear. Então, eu vou colocar aqui que a velocidade linear da roda, vou colocar esse R para a roda, é igual a 108 km/h. Essa roda traseira ela tem 30 centímetros de raio. Então, raio da roda traseira, RR, raio da roda, é igual a 30 centímetros. A coroa e o peão eles têm 25 centímetros de diâmetro. Atenção aqui esse nome, viu? O diâmetro, lembra que ele vale o dobro do raio. Então, o raio da coroa é igual a metade do diâmetro, é igual a 10 centímetros. E o raio do peão é igual a metade do diâmetro também, vai equivaler a 2,5 centímetros. Então, vamos começar. Nosso objetivo é a velocidade angular do peão, que é essa peça menor da moto. Então, como a coroa ela está acoplada à roda, possuindo o mesmo eixo, através do mesmo eixo, significa que a velocidade angular da coroa é a mesma coisa que a velocidade angular da roda. Mas como é que determina essa velocidade angular? Velocidade angular podemos calcular como sendo a velocidade linear dividido pelo raio. No caso, a velocidade linear da coroa dividido pelo raio da coroa é igual à velocidade linear da roda dividido pelo raio da roda. A velocidade linear da coroa é o nosso objetivo para encontrar, porque nós já sabemos quanto equivale a velocidade da roda, o raio da roda e o raio da coroa. Falta encontrar a velocidade linear da coroa. Então, esse RC pode passar por outro lado multiplicando. Encontramos que a velocidade da coroa é igual à velocidade da roda
multiplicado pelo raio da coroa dividido pelo raio da roda. Assim, a velocidade da coroa é igual. A velocidade linear da roda é 108 km por hora. Mas o que nós vamos fazer? Vamos transformar essa velocidade para metros por segundo. Para isso, vamos dividir essa expressão por 3,6. Assim, encontramos que o resultado é 30. 30 multiplicado pelo raio da coroa. Quem é o raio da coroa? Está ali, 10 centímetros. Dividido pelo raio da roda, que vale 30. Podemos cancelar 30 com 30, então a velocidade da coroa é 10 metros por segundo. Muito bem. Encontramos a velocidade linear da coroa. Mas nós sabemos que quando temos duas engrenagens associadas por uma correia, nessa situação aqui, a velocidade linear, tanto da coroa como do peão, é a mesma. Então, temos que a velocidade linear da coroa tem que ser igual à velocidade linear do peão. Mas como é que encontramos essa velocidade linear? A velocidade linear da coroa, nós sabemos que ela vale 10. Mas a do peão é a velocidade angular do peão multiplicado pelo raio do peão. Então, aqui vamos ter 10, que é igual à velocidade angular do peão multiplicado pelo raio, e o raio do peão está valendo 2,5 centímetros. Mas atenção, pessoal, essa velocidade da coroa, que colocamos 10, ela é 10 metros por segundo. E aqui o raio do peão é 2,5 centímetros. Então são unidades de medida diferentes. O que temos que fazer é transformar esse 2,5 centímetros para metros. Então vamos dividir esse valor aqui por 100. Dividindo por 100, encontramos 0,025 metros. Então, é isso que eu vou colocar aqui, 0,025. Ele está multiplicando, passa dividindo. Então, temos 10 dividido por 0,025. Isso aqui é a velocidade angular do peão. Como é que eu posso fazer essa divisão aqui? Atenção, essa divisão, para você fazer facilmente, você pode fazer o seguinte: pegar essa vírgula, deslocar uma casa para a direita. Quando você faz isso, você coloca um zero aqui em cima. Desloca de novo. Agora que nós temos 2,5 e aqui vamos colocar um zero, é 1000. E vamos colocar mais uma vez a vírgula para a direita e aqui mais um zero. Assim, em cima, nós vamos ter 10.000 e embaixo vamos ter 25. Agora aqui, 100 dividido para 25, isso aqui vai dar 4. 0 dividido por 25 é 0 e 0 dividido por 25 é 0. Então, a velocidade angular do peão vai ser de 400 rad por segundo. Então, aqui temos a primeira resposta do problema. E está faltando agora a frequência. Como bem sabemos, a frequência pode ser determinada com essa fórmula aqui, onde a velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Então, a frequência é igual à velocidade angular dividido por 2π. Então, frequência é igual a velocidade angular é 400 dividido por 2π. Frequência é igual a 400 dividido para 2 é 200. Então, nós temos 200 dividido para π. Isso aqui vai ser dado em Hz. Está aí, é 200 sobre π Hz, a frequência do peão. Então é isso aí, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês nesse assunto de movimento circular. Nos vemos na próxima aula e até mais.